Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje o desenho vai estar passando em modo real, entendeu? Eu não vou fazer muita edição nesse vídeo. A gente vai conversar enquanto desenho. Nem sei se eu vou terminar o desenho, vou ser bem sincera. E é isso. Eu vou ver se eu consigo conversar enquanto desenho, na verdade, né? Que eu nem sei se eu consigo essa proeza. Eu acho incrível quem consegue. Mas eu não sei se tá dentro da minha ossada conseguir fazer um negócio desse, não. Mas enfim, eu tô até pensando, será que valeria a pena eu tentar fazer... Como é que fala? Como, gente? Live. Fugiu o nome. Live. Enfim, eu tô aqui tentando primeiro escolher uma cor. Eu tenho que pensar qual vai ser a vibe do meu desenho. Eu gosto dessa cor aqui, mas ela não combina muito ali com o cabelinho dela, mas combina com todo o resto, quase. Ó, eu não pintei aqui, ó. Olha. Enfim. A gente vai conversar enquanto eu faço a pintura. Basicamente isso, entendeu? Eu espero conseguir terminar a pintura, pelo menos nem que seja essa aqui da luz. E é isso, vambora. Desculpa se tiver muito barulho vindo da rua, tá? A rua é barulhenta, não tem muito o que tá sendo feito. Eu não estou dentro do guarda-roupa, né? Porque senão misericórdia de mim. Essa pintura que eu tô fazendo vai ser pro desafio do Conhecendo Assis da Cami. E vai ser um carrossel que eu vou fazer bem bonitinho e tal. Inclusive, vocês querem um vídeo de eu mostrando como que eu faço aquele carrossel que parece um carrossel infinito, sabe? Que ele não tem um corte muito cortado. Enfim, não é um corte brusco, né? De uma imagem pra outra. Vocês gostariam de ver? Porque eu quero fazer essa ideia do carrossel infinito. Inclusive, esses desenhos vão fazer parte do carrossel. Acho que eu já vou pintar logo tudo de uma vez e depois eu mudo as cores, né? Melhor. Porque eu tô olhando pra essa parte mais azulada do cabelo dela e vou ter que mudar a cor. Mas enfim, o que vocês acham? Você acha que eu conseguiria desenhar enquanto estou em uma live? Eu não sei, mas a gente pode tentar. Não sei, será que eu faria no YouTube? É que eu sei lá, tô meio traumatizada de live no YouTube. Porque toda vez que eu fazia, eu não conseguia entrar. Simples, eu não conseguia entrar na live. Ela sempre travava ou caía, enfim, nunca dava muito certo. Acusava sempre a minha internet, sendo que a minha internet também não é tão ruim assim. Eu sei que ela não é top melhor, mas também não é pra tanto. Que isso? Mas enfim, o objetivo desse vídeo, na verdade, é eu conversar com vocês e responder as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram, entendeu? Eu terminei agora de fazer 2 comissões. Então, talvez eu esteja um pouco travada no quesito do desenho, tá? Eu vou fazer tudo bem calmo, leve, tranquilo. Eu nem sei se eu disse, mas eu vou fazer uma pintura até que... sem muito paranauê, sabe? Sem muita coisa. Porque, primeiro, que vai fazer parte de um carrossel. Segundo, que vai ter uma arte que nesse carrossel que vai ser toda beautiful, entendeu? Toda linda, perfeita, maravilhosa, renderizada, vamos dizer assim. Mas ainda assim precisa ser uma pintura boa essa aqui, tá? Porque eu quero muito postar esse no Behance também. Gente, eu quero muito trabalhar mais no meu portfólio. Preciso urgentemente fazer um portfólio. Ai, e como eu quero trabalhar mais com design de personagens e tudo mais... Ai, tá. Então, eu preciso de um portfólio. Ai, às vezes meu tablet faz isso. Rabisca. Enquanto eu tô tentando dar zoom. Enfim, vai ficar um vídeo longo. Eu não vou cortar muito. Então, vai ser um vídeo longo. E tudo mais. É isso. Vambora pras perguntas, então, que vocês fizeram. Porque senão eu fico enrolando aqui. Vamos lá. Você já desenhou seus ossis como se tivessem num vitral de igreja? Não. Nunca desenhei. Embora eu já pensei nessa ideia. Eu acho que foi na época que eu assisti um pouco de My Little Pony. Tinha uns vitrais bonitos e tal. Lá da Equestria. Se eu não me engano, é que faz um tempinho, gente, que eu não assisto My Little Pony. Mas se eu não me engano era lá em Canterlot, né? Que tinha uns vitrais todo bonitinhos e tal.
Eu já pensei nessa hipótese, mas nunca fiz. Também nem sei se eu teria capacidade de criar um vitral, porque, gente, vitral você tem que pensar, né, nas peças, tudo bonitinho e tal. E às vezes eu me questiono das minhas habilidades, mas tudo bem. Enfim, mas é uma boa ideia, vocês acham, um vídeo fazendo um desenho do meu personagem no vitral. Inclusive, eu tô com uma ideia de vídeo, que eu só preciso de tempo pra fazer, mas seria um vídeo bem trabalhoso, porque eu iria desenhar em todos os meus sketchbooks. Eu já fiz, na verdade, um vídeo assim, porém, dessa vez vai ser desenhando em todos os meus sketchbooks e usando todos os materiais que eu tenho, né, pro tradicional. Então, usando todos os materiais, guache, aquarela, como é que fala? O giz pastel oleoso, que tem aqui também, caneta acrílica, lápis de cor, né, lápis de cor aquarelável. Eu tô pensando em fazer um vídeo assim. Vai dar um trabalho? Vai dar um baita no trabalho. E eu vou pegar aquele meu potinho que tem pra sortear meus personagens, sabe? Aí cada desenho a gente sorteia um personagem. O que vocês acham? Ia ser um vídeo até que eu ia ter que acelerar bem, cortar bastante coisa, porque senão meu editor não vai aguentar, né, baixar o vídeo. Mas enfim, o que vocês acham? Gostei da ideia do vitral. Acho que vou escrever lá no meu livro de ideias. Ai, eu acho que eu não tô com estabilizador no máximo. É que pra fazer aquelas pontinhas bem fininhas, eu prefiro estar com estabilizador no máximo, ó, tá vendo? Ele deixa a pontinha bem mais fina. Porque essa caneta eu ainda não consigo ter tanta precisão nela como se eu tivesse no tradicional, né? No tradicional com a Bic eu consigo fazer uma linha tão fina que às vezes até eu fico tipo, nossa, que isso? Enfim, bora pra próxima pergunta. Quando começou a desenhar? E uma dica pra quem está começando agora. Ok, eu começar a desenhar, pois bem, eu comecei a desenhar, minha gente, quando o ano era 2018. Eu tinha 18, deixa eu ver, calma aí, deixa eu fazer umas contas, calma aí. 18, eita, ai, 17, 16, 15, então eu tinha 14 anos, é isso, 14 anos. E eu lembro que era férias de julho, isso. Aí, às vezes eu tenho que ficar pensando em qual o Júlio é com L e qual o Júlio é com N. Mas enfim, eu comecei nessas férias e eu não gostei do que eu fiz aqui no cabelo. Volta, vamos apagar, vamos começar tudo de novo. Mas enfim, comecei em julho, nas férias, e eu lembro que eu estava na casa do meu primo. E, gente, o dia que eu falei, vou começar a desenhar, é engraçado porque eu não era uma pessoa que, tipo, nossa, eu desenho desde criança. Eu acho incrível quem tem essas histórias de eu desenho desde criança. Porém, eu realmente comecei a querer desenhar, assim, né, de verdade, em tal ano. Eu não tenho essa história, desculpa, gente, eu não tenho. Quando eu era criança, eu desenhava no sentido de... Eu gostava de rabiscar, fato. Sempre andei com papel na mão, fato também. Sempre fazia os meus sketches e tudo mais. Na época eu nem sabia que era sketch, né? Eu só falava, olha o caderninho que eu fiz, mãe. Enfim. Era mais ou menos assim. Só eu fazia uns desenhinhos, uns negocinhos, mas eu não olhava como do tipo... Ah, nossa, estou desenhando, vou fazer uma obra de arte. Não, isso não passava na minha cabeça, eu só ficava rabiscando. Uma coisa que eu gostava muito de rabiscar era algo muito idiota, muito besta e muito simples, e eu amava ficar brincando com isso. Vou até rabiscar aqui do lado só pra vocês verem. Eu pegava, assim, uma folha em branco, né? Aí eu vinha, fazia... É que na época eu nem fazia olho, que eu já tava fazer os olhos do meu jeito, né? Mas enfim, na época eu fazia assim, ó, olho, eu lembro que eu pintava... Olho, deixa eu até tirar o estabilizador aqui pra me facilitar a vida. Aí eu pintava, assim. Se era menina, eu fazia assim. Aí eu ficava brincando. Ah, é um rostinho feliz. E aí tinha vezes que eu fazia um rosto bravo. Eu fazia, tipo, o mesmo formato de olho, só que... Opa! Eu curvava mais, né, o coisa. Aí eu fazia a expressão de... Ah, esse aqui tá bravo. Eu lembro que eu fazia uma boca assim ainda. Enfim,
Eu ficava brincando de fazer expressão. Eu não botava olho, nariz. Eu não botava muita orelha, o resto do rosto e tudo mais. Aí, se eu queria fazer o resto do corpo do personagem, eu fazia literalmente isso. Eu pegava, calma aí. Eu pegava assim, dava a volta, fazia orelha. Aí eu lembro que as meninas, eu pegava assim, tipo, dava uma voltinha assim no cabelo. Aí eu fazia o pescoço, sempre fazia essa golinha assim. Aí eu lembro que eu trazia um ombro que vinha assim, ó. Aí, tipo, se ela tava de blusa, que eu já tô com mania, gente, do que eu tô acostumada a fazer, né? Mas enfim, eu lembro que eu fazia assim, mais ou menos. Eu não fazia rascunho, eu não fazia nada, eu ia meio que no direto. Aí as minhas calças eram sempre assim. Deixa eu até trazer a personagem mais pra cima aqui, pra caber o resto. Aí eu lembro que eu fazia aqui, ó, pezinho. A mãozinha era assim. E o resto do cabelo eu fazia assim, tipo, ou era assim, né, vindo reto assim, ou eu fazia mais curtinho, tipo, assim. Enfim, variava das meninas, né? Enfim, vamos fazer aqui assim, mais ou menos. E era assim, pronto. Todos os meus bonequinhos era exatamente assim. Às vezes eu fazia o narizinho, tá? Eu gostava das meninas fazer o narizinho assim, ó. Pronto. Era assim, nos meus desenhos. Quando eu falei que eu ia aprender a desenhar, eu desenhava exatamente desse jeito. O que acharam? Gostaram? E eu lembro dos meninos. Os meninos eram assim. Eu lembro exatamente como eu fazia um deles. Era muito automático meu, na verdade, fazer isso. Eu fazia tipo, como que era? O nariz, aí vinha um olho aqui, o outro olho aqui, que os olhos eram juntos. Aí eu fazia aqui, ó, olhinho, a boca dele vinha, a boca dele vinha assim, que eu lembro. Aí aqui já vinha a orelha. Aí eu já trazia o cabelo deles sempre era assim, ó. Assim. Aí aqui eu trazia aqui o resto do rosto. Era literalmente isso, eu lembro. Aí vinha aqui o pescocinho. Eu lembro que eu fiz um trabalho inteiro da escola com os personagens desse jeito, que eram os 3 mosqueteiros. E eu desenhei eles dessa forma. E a professora amou. Era assim, gente. Pronto. A mãozinha que não muda, né? Ai, não quer voltar o meu traço. Volta meu traço. Obrigada. Enfim, mãozinha. E pronto, eu não tinha cabelinho aqui na frente. Raramente eu fazia uns cabelinhos. Eu fazia, eram uns negocinhos assim, sabe? Fechando um pouco. Mas era assim. Eu lembro que eu observava bastante uns quadrinhos que tinha no livro da escola. Eram uns personagens meio assim. Aí eu comecei a fazer uns negócios assim, entendeu? Era muito engraçado. A Alice, gente, de Reino Dourado, ela tinha uma HQ só dela, né? Na época, era 7º ano, era 2016. Eu lembro que eu fazia assim, eu começava com o rosto assim. O cabelo da Alice, eu lembro que era desse jeito. Ela tinha aquela mesma golinha, gente, eu nunca larguei dessas golinhas. Aí eu lembro que aqui vinha o vestidinho dela, que era aquele clássico vestido. Aí eu girava os braços assim, ó. Entendeu? Eu lembro, gente, eu tirei... a nota máxima era 8, né? Eu tirei... Era assim. Pronto. Esse era o cabelo da Alice, que eu lembro. Eu tirei... nota 7. Só porque eu não encadernei o meu quadrinho. Pena que eu não tenho mais esse quadrinho, né? Eu perdi. Mas enfim, os olhos. Aquele clássico olho de janelinha. Nada contra, tá, gente? Aqui eu fazia de um jeito que misericórdia. Os cílios, porque, enfim, das contas ela é uma menina. Fecha aqui. E a boquinha. Era assim a minha Alice, gente. Ela era literalmente assim. Ai, meu Deus do céu. Enfim, era pra eu estar colorindo, né? E não aqui brincando de...
de fazer bonequinho. Mas, enfim, vamos voltar pro que realmente importa. A pessoa só me perguntou quando eu comecei a desenhar. Eu tô aqui, ó, brincando. Olha só, que interessante. Tem que eu postar esse vídeo na íntegra. Será que vocês assistem? Mas, enfim, já deu 15 minutos e eu tô aqui. Dicas pra quem tá iniciando. Amigo, continue. Apenas continue. Sabe aqueles dias que você vai se sentir eu não posso, eu não consigo, eu sou uma farsa? Então, você vai ter eles por um bom tempo da sua vida, se não pro resto das nossas vidas. É porque eu ainda não cheguei em níveis tão avançados pra saber se isso melhora ou não. Mas eu ainda tenho momentos assim, entendeu? E acontece, acho que com os melhores. Se duvidar, acontece com eles até hoje. Nunca cheguei a perguntar, mas acredito que sim. Vozes da minha cabeça dizem que sim. E só continue. Vá atrás de referências. Elas não são suas inimigas, elas são suas aliadas. Teste traços, estilos. Copie seus artistas favoritos. Se um elemento numa certa arte, você olha assim, nossa, que arte linda, eu amei como tal pessoa fez o cabelo. Aí você vai lá e imita, entendeu? Você faz igual e relaxa. Você não tá cometendo um crime. A não ser que você poste na sua rede social falando, eu que fiz, olha. Não vai tá dando muito certo não, tá? Não recomendo essa prática dessa forma. Você desenha, pratica, copia e se você quiser postar, você fala, olha, fiz tal estudo baseado no desenho tal de certo alguém. E é isso. E tá tudo bem, tá tudo certo. E continue, apenas continue. Guarde. Muito importante. Guarde os seus desenhos. Aqueles que você olha pra eles e fala, eu vou rasgar a minha página. Guarde essa página, não rasgue, guarda ela, tá bom? Se você rasgar, remenda de novo e guarda. O seu eu do futuro vai agradecer para possíveis comparações. E pra caso lá no futuro, você olhe pra sua arte e fala, nossa, eu estou horrível. Aí você vai lá, pega as suas primeiras artes quando você começava, quando você começou, na verdade, e você vai olhar e você vai falar, eu já fiz muita coisa nessa vida. E eu melhorei. Olha só, não é mesmo? Aí você vai e continua de onde você parou. É sobre isso. E próxima pergunta. Se vários vocês com o mesmo nome se encontrassem, como você acha que os seus reagiriam? Cara, eu acho que... Eu não sei. Vamos parar pra pensar aqui. Vamos tentar imaginar. Eu acho que eu só imaginei entre os meus, mas entre outros, não sei. Eu acho que alguns ficariam curiosos, de tipo, caraca, mano, tu tem o mesmo nome que eu. E eu ia querer conhecê-los, provavelmente, tipo, quem é você, o que você faz, nome, CPF, identidade, RG, enfim. Acho que eles ficariam curiosos em conhecer, talvez, aquele personagem, né? Quando eu penso nos meus personagens encontrando outros personagens meus, que também tem o mesmo nome, por exemplo, o nome Amanda. Eu tenho muitos personagens com o nome Amanda. Vocês conhecem a Amanda de Júpiter. A mãe da Meg, é que o nome dela, vocês conhecem por Aurora. É que o nome dela é composto. É Aurora Amanda. É que eu não coloquei lá no Pinterest, né? Que o nome dela é composto. Acho que eu nunca atualizei lá. Enfim. Mas... tem essa e tem a cadelinha. Tem 2 cadelinhas na minha história também que se chamam Amanda. É interessante. Eu fico imaginando elas se conhecendo e fica, mano, meu nome tá no nome de um cachorro. Como assim? Ou tô olhando, lá em Júpiter tem alguém que se chama Amanda. Eu achei que fosse uma coisa mais humana esse nome, mas como assim? Ia ser interessante. Acho que elas iriam tentar se conhecer. Acho que seria mais isso. Se conhecer, conversar. Acho que eles não entrariam em briga por causa de um nome. Acho que a única pessoa que fica revoltada em ver um personagem ou alguém com esse nome é a Meg. Não com o nome dela, né? Mas com o nome do Adam. Ela não suporta ninguém que tenha o nome com Adam. Ela tem uma aversão a esse nome bem grande. Ela nunca colocaria o nome de algum filho dela de Adam. Nome proibido, entendeu? Na mente dela. Não vai estar dando muito certo, não. Próxima pergunta. De todas as suas protagonistas, quais as 2 favoritas? Ok, se eu olhar para aquela gama de personagens, né,
de protagonistas, a gente tem 7, né? Se eu não me engano. Enfim. Que é a Maggie, a Luz, que é essa aqui que eu tô desenhando agora. A Kate, que é a que a gente tá apresentando, né? Na nossa saga. A Sol, a Tenente. E a Melody e a Sky. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Pelo amor de tudo. Senão vão vir puxar minha perna à noite. Oi. Ai. Boa noite. Boa noite. Assim, desculpa, mas eu já vou ter que colocar a Maggie nessas favoritas. Porque... é Maggie, né? Não é à toa que ela é a protagonista das protagonistas. Não é à toa que ela tem esse cargo. Maggie... Cara, agora, depois da Maggie, eu fico muito entre algumas. Se eu for olhar pela história, eu fico muito entre a Luz e a Kate. Eu amo muito essas duas. Não que eu odeie as outras, mas que essas duas, elas têm... o arco da história delas eu gosto muito. A Melody também. Mas é que pra mim a Melody perde um pouquinho quando eu penso na história dessas duas. Ah, meu pai! Tá. Eu acho que eu escolho... oh, meu Deus, eu não sei! Ai... não me peça pra escolher entre os meus filhos. Eu salvando só a Maggie e indo embora. Tá. Eu acho que... eu quero escolher a Kate, mas eu fico pensando na Luz. Aí eu pensei em escolher a Luz, só que aí eu fico pensando na Kate. Eu posso colocar as duas. Pode ser os 3. Tá, vai. Temos que escolher, né? Vamos pra Luz. Só porque ela é fofinha, animada e ela combina muito com a Maggie. Olha os motivos a qual eu escolho. Próxima pergunta. Agora os sketches terão somente seus OCs para as capas, certo? Já decidiu o próximo? Olha, eu sei que o próximo lançamento a gente vai ter aí aquela menininha lá do cogumelo, sabe? Eita, pensei errado. A do cogumelinho que a gente fez lá. Então, a próxima vai ser lançamento com ela. Porém, se a gente pensar em um personagem, né, um OC e tal, vai ser da turma Jits. E eu tava pensando em lançar com a Lua. Só que aí, lembra que a gente tá com uma personagem nova na turma Jits? Que é a Celeste. Celeste? É a Celeste, né? Não tô doida, não. Ai, gente, personagem novo, nome novo, até eu decorar tudo. Deixa eu até abrir aqui a lista. Agora eu tenho uma lista mais fácil. Isso, Celeste, tá certo. Então, tô pensando em lançar depois, né, da menina lá do cogumelo, algumas capas, alguns bloquinhos, porque... spoiler! Vou começar a fazer um pouquinho mais de bloquinhos. Eu espero também estar começando a abrir vendas para produtos digitais. Ou seja, vocês vão conseguir comprar alguns produtinhos que vocês possam usar para as partes digitais, né? Planners, papel de parede e tal. Tudo dentro de um pacote, tá? Não será uma venda avulsa, será tudo dentro de um pacotel. Enfim. Mas eu ainda vou ver direitinho quais são os elementos que eu vou colocar. Caso vocês tenham uma ideia, caso você fale, nossa, isso aqui não pode voltar, já coloca aí, entendeu? Já vai dando a ideia aí do que vocês gostariam que tivesse. Mas enfim, eu tô pensando que seja então a Celeste e a Sky, porque... Celeste ou não? Celeste. My Little Pony invadindo aqui a situação. Mas eu tô pensando em fazer com as duas. Eu acho que ia ficar interessante. Essas duas. Um lançamento só com as irmãs Melanie, entendeu? O que acham? Estou pensando ainda. Não bati o martelo. É só um pensamento. Enfim. Bora pro próximo. Atualmente, qual a sua maior dificuldade nos desenhos e o que você mais gosta? Amigos, minha maior dificuldade é a anatomia.
Ai, eu apanho demais na anatomia. Eu ainda tenho umas proporção muito quebrada, muito estranha, muito zoada. Eu reconheço. Estou em busca de tentar melhorar, né? E a gente continua tentando. É basicamente isso. A gente não desiste, continua tentando. Mas com certeza, acho que uma das partes que eu mais gosto é a parte da pintura, onde eu espero o processo do desenho inteiro. Eu tô assim, eu quero pintar, eu quero pintar, eu quero pintar, entendeu? É basicamente isso. E é engraçado como minha cabeça vai rodando conforme eu tô colorindo. Por exemplo, eu tô aqui fazendo essa parte aqui da manga dela. É óbvio que eu não vou deixar essa cor na manga dela, essa cor tá me incomodando horrores. Mas, como eu disse, eu vou mudar as cores mais pro final. E enquanto isso, eu só vou pintando, ignorando que essa cor tá estranha. Enquanto eu só vou pintando. Mas eu amo colorir, não tem como. E a parte de renderizar também. Nossa, que gostosinho. Às vezes eu tenho que me policiar pra não ficar meia hora lá no negócio fazendo coisa que nem precisa fazer também. Tem dessa. A outra dificuldade que eu também tenho é muito em poses, né? Que agrega ali na parte da anatomia. Porque, gente, eu quebro muita cabeça. Fazer uma pose, socorro! Só nesse desenho aqui de todos que eu fiz, eu demorei, tava dando 10 horas de desenho já. Claro, acho que esse arquivo tinha mais coisa nesse arquivo, não? Eu comecei ele do zero, agora não lembro. Mas, claro, não foi tudo só nas poses ali, né, construindo, mas, cara, nunca na minha vida que vai demorar tanto. Claro, também não foram 10 horas e um personagem só, porque aqui nesse arquivo, ó, tem os outros, então eu ainda vou ter que sombrear. Então, vamos um por vez, com calma, paciência. Exercer a paciência faz bem. Digo isso pra mim mesma. Eu não sou zero paciente, gente. Não sou muito paciente. Às vezes, quando eu vou ver, eu já pulei metade do processo, porque eu quero chegar logo em alguma etapa que eu tô ansiosa pra fazer e tal. Acontece, a gente vai aprendendo com a vida. Mas, enfim. Bora, próximo. Saudades de mais desenhos da Tenente da Sol. Ai, tadinhas das minhas filhas. Eu digo que assim, os personagens que eu mais desenho são das histórias, vamos colocar entre aspas, seriados, que seriam contados com muitos episódios, que dariam uma série, né? Que seria ali a história de Reino Dourado, a história da Kate e Biomorfose. Então, os personagens dessas histórias eu acho que são os que eu mais desenho. Nossa, eu desenho muito. Que misericórdia. E ultimamente eu tenho desenhado muitos da Kate também. Mas eu confesso que na verdade faz até um tempo que eu não desenho tanto os meus personagens. Eu tenho feito bastante a collab, né, como fala, de aniversário. E a das comissões também, então eu quase não tô desenhando muito os meus filhinhos. Então eu tô muito aproveitando esse desafio da Cami pra eu fazer isso, que eu tava com saudade dos meus bebês. E tô desenhando de Biomorfose porque desde o início do desafio dela, porque esse desafio dela tem mais de uma etapa, vamos colocar assim, né? Mais de um desafio. É um desafio com vários desafios. Vários temas, isso, acho que essa é a palavra correta, vários temas. E eu já tinha começado fazendo com Biomorfose, né? Então achei de bom tom continuar com Biomorfose. Inclusive, eu nem coloquei a Sabrina no grupo, né? Eu tô desenhando só os 4 mesmo. Eu podia colocar a Sabrina, ela faz parte até do grupo. É que esse grupo deles é meio dividido em etapas, né? Eles são um grupo de 5, um grupo de 4 e duplas. Então, é um grupo bem fragmentado, podemos dizer assim. Já a Tenente a Sol, gente, realmente também tô com saudade de desenhar. É bem raro eu acabar desenhando elas, porque não sei também. Não é que eu não goste delas, na verdade eu amo a história delas. Mas, não sei, é mais raro de desenhar. E eu confesso que a maioria das vezes que eu desenho, eu sempre estranho muito o rosto delas. Talvez seja porque eu não desenho muito, nossa, talvez. Mas eu preciso desenhar mais vezes. Eu tô aqui vagando sem saber qual parte, próxima parte do desenho da luz aqui. Meu Deus. Já deu 30
Enfim, bora pro próximo. Pintura digital ou tradicional? Amo suas pinturas. Ai, obrigada. Então, tá aí um dilema, né? Tá aí um belo de um dilema. Eu gosto dos dois. Eu amo os dois. Confesso, digital pra mim é mais o meu cantinho. E posso dizer que talvez o tradicional seja mais fora da minha zona de conforto. Dependendo do material que eu tô usando. Porque no tradicional, errou, dançou. É quase isso. Pra se consertar, você tem que fazer uns bagulho meio doido, né? Tem que inventar aí coisa. Bem, deixa eu parar pra pensar aqui. Eu acho que eu fico com o digital. Porque eu consigo fazer melhor meus efeitos, sabe? Minhas coisas. No tradicional, eu tenho que quebrar mais a cabeça. Não que isso seja ruim, tá? Eu até gosto, na verdade. Eu amo me desafiar no tradicional. Eu amo pintar no tradicional também. Vocês podem ver, a maioria dos meus sketches sempre tá colorido. Gosto bastante, me divirto muito. E pra mim não fica muito atrás também não, tá? É só por questão de o digital eu consigo fazer mais coisas do que no tradicional. E eu posso dizer que boa parte do meu desenho no digital só é assim por causa do tradicional. Então, vamos dizer, o tradicional teve que correr para que o digital pudesse andar. Era mais ou menos isso, né? Aquela história. Enfim. Mas eu gosto bastante do tradicional também, porque eu posso colocar efeito, textura. Ai, é tão bom. E escolher as cores também, porque às vezes no tradicional você não tem a cor certa, né? Aí você fica lá tentando fazer a cor. Quando se trata de tinta é mais fácil fazer, mas quando se trata de lápis de cor, amigos, faça teste antes. Faça o teste antes. Gente, eu juro, a parte de dobra de roupa é uma parte que me causa muito estranhamento. Eu acabo mudando muitas vezes metade das dobras na hora de fazer meio que o render. Só que aqui nesse desenho eu não tô muito afim de fazer render. Eu preciso tomar decisões mais tranquilas aqui. Ai, meu Deus. Será que eu pinto o negócio todo? Ai, ai. Calma. Eu estou pensando. Vamos pintar o negócio todo. Vamos pintar. Aí vocês já vão dar uma olhada do que eu tô pensando em fazer aqui. Opa. Enfim, é isso. Bora pra próxima pergunta. Por que em biomorfose as pessoas se transformam em animais? Eu tenho uma explicação dentro da minha lógica de universos e tenho uma explicação fora da minha lógica de universos. Dentro dos universos, né, que eu posso... Uma coisa que acho que eu já disse pra vocês, né? Todas as minhas histórias estão conectadas no sentido de a regra de mundo meio que funciona pra todo mundo. Vamos colocar assim, entre aspas. Boa parte das regras principais funcionam para tudo e a todos. Outra coisa importante é que todos eles estão conectados no sentido de todos existem dentro do mesmo universo. São histórias separadas, contadas em épocas diferentes, que não necessariamente precisam se conectar? Sim, porém vivem no mesmo mundo, entendeu? Vivem na mesma situação. Calma aí, gente. Agora é hora da mágica. Vamos para a varinha mágica. Mágica. Ela seleciona por cor. Tá bom aqui. Aí eu vou vir com o laço só pra pegar aqui, ó, as partes que não pegou. Beleza. Estamos selecionados. Vou vir aqui com o pincel, pegar um eyeliner. Deixa eu clarear um pouco o tom que eu tava usando. Pra gente fazer um degradê aqui, ó. Mais claro, talvez. Eu acho que tá bom.
Vou pegar aqui a cor de novo que a gente tá usando. Acho que é isso. Vamos tirar aqui pra gente ver. Ah, tá tranquilo, tá. Beleza. Vou voltar aqui no meu pincel. Aí depois eu volto pra fazer mais sombras na blusa dela. Que ela não vai ficar assim desse jeito também, né, gente? Convenhamos. Eu estava explicando sobre a morfose, né? Que toda regra de mundo funciona. E temos uma regra que em cada planeta vivem criaturas diferentes. Em Reino Dourado, você vai ver que em Júpiter temos pessoinhas com antenas e cores de pele totalmente exóticas e diferentes. Em Vênus, você vai ver que existem seres que se parecem muito com fadas, que têm asas e tudo mais. Já em Urano, você vai perceber que existem seres que parecem elfos, já que eles têm orelhinhas pontudas. Na história da Melody, você vai entender que em Netuno você tem tipo sereias, vamos dizer assim. Esses nomes, fada, elfo, sereia, são nomenclaturas que os humanos, ou seja, habitantes da Terra, deram nome, né? Mas eles lá se nomeiam de outra forma, como venuslanos, jupiterianos e afins. E aí, em Eris, que é o planeta onde vive, né, o povo de Biomorfose, não é diferente, tanto que é por isso que a cidade também se chama Biomorfose, que é onde vivem seres que se transformam em animais. Existem várias espécies, vários animais diferentes, e é comum lá do lugar deles. Ponto. Essa é a parte de explicação que a gente tem de acordo com as histórias e tudo mais. Explicação vinda da minha parte, né? O porquê que eu escolhi isso, ou porquê que no fim das contas se tornou isso. Primeiramente, foi porque, na verdade, quando eu criei a luz e tudo mais, é que eu brincava muito com aqueles aplicativos, não sei se vocês já viram, de ficar criando avatar. E tinha um que criava lobinhos. E aí eu criei um lobinho com cores que eu gosto, que eu achei bonitinho. Falei, pra mim esse aqui seria top lobos mais lindos se existissem dessa forma. E aí surgiu a luz. E aí eu guardei aquela imagem gerada, né? Não é gerada assim necessariamente por IA, porque, né, não gerei por IA. Mas do aplicativo ali, né? Guardei por um tempo. E aí depois eu fui brincando com mais aplicativos e tudo mais. E eu conheci outros aplicativos que era por... Como é que fala? Pessoinhas. Aí eu criei outras pessoinhas. E aí eu lembrei da luz, né? Que na época ela nem se chamava luz, pra mim era só um lobinho. Falei, e se eu tentar fazer esse lobinho uma versão meio humana? E aí eu fiz. E aí, beleza. Passou-se um tempo, não só criei a luz nessa de aplicativo, mas como eu também havia criado a Estela e o Shadow. Por isso que o Shadow ele é bem estranho, né? Ele é totalmente metade branco, metade preto. Porque foi assim que eu criei ele na época. E aí, a moto quer passar, porque ela tem que fazer o papel dela nos meus vídeos, é importante, senão, né? Ela não vai marcar o ponto dela aqui nos meus vídeos. Mas enfim. E aí nessa eu falei, eu quero contar as minhas histórias, inclusive em Dourado. Eu queria contar a história da Tenente, da Sol. E aí eu falei, mas eu não quero estragar essas histórias com a minha falta de experiência de contar histórias. Aí foi a hora que eu parei por um tempo. Falei, eu preciso de uma história nova. Uma história que possa ser uma cobaia. Que eu possa usar e não prejudicar, né? Todas as... Como é que eu posso dizer? Não prejudicar as outras histórias. Como que ela fosse minha cobaia justamente pra eu aprender a contar uma história, aprender a fazer uma HQ, alguma coisa assim, de gênero.
E aí eu falei, beleza. Vai ser, então, essa história aqui de... Gente, me embolei. Calma aí. Eu tô pintando aqui, tentando tomar decisões e me embolei. Eu só sei que eu precisava contar uma história, tá? E aí eu falei, preciso de personagens novos. E aí eu olhei pra esses avatares que eu tinha criado lá. Falei, por que não? O que me impede? Por que não? Aí foi a hora que tudo aconteceu, que resolvi começar a dar nome pra eles e tal, na época eu tava assistindo muito Chiquititas. E eu enfiei um orfanato no meio da história. Por isso que todo mundo é órfão nessa história, quase. Porque eu resolvi assistir Chiquititas na época. E foi isso. Assim surgiu Girlmorphose. E como eu tinha gostado tanto da versão cachorrinho, né, o lobinho lá que eu tinha feito, e a versão humana, eu não conseguia decidir qual que eu queria. Eu falei, e se nessa história eles se transformassem? O que me impede? Aí eu criei. Foi isso. Olha só. Assim nasce uma nova história. Enfim, bora pra próxima pergunta. Esse vídeo vai ficar longo, peço. Qual história foi mais fácil de criar? Olha, parando pra pensar, acho que foi a história da Sol. Acho que a dela foi a mais fácil. E eu não tô gostando do que eu tô fazendo aqui, gente. Calma aí, deixa eu tentar mudar um pouco. Opa. Assim também não, né, Meg? Calma aí. O que vocês acham? Tô tentando achar um tom que seja interessante, gente. Calma. Calma! Não criemos pânico! Tá. Daquele jeito, né? Entrega alguma coisa. É que eu realmente fico incomodada com roupa. Roupa pra mim é um quebra-cabeça. Eu preciso fazer mais estudos de dobras. Eu sei. Enfim, voltando aqui. Qual história foi mais fácil de criar? Então, acho que foi a Sol. Porque foi uma história que, pra ser bem sincera, eu repeti ela trocentas mil vezes na minha cabeça. Proveio de assistir muito filme de romance, de colegial, clichê. E eu quis fazer a minha versão na época. Acho que a história da Sol existe desde 2000 e... deixa eu pensar, calma aí. Talvez ali meados de 2017, por aí. Que eu tenho a história da Sol. Eu lembro que a Sol nem tinha nome, pra ser bem sincera. Eu nunca dava nome pra esses personagens aleatórios. Eu tenho muita história aleatória que eu não dei continuidade, pra ser bem sincera. Mano, era pra gente ter uma história de viadinhos, entendeu? Quando eu digo viadinhos é o animal mesmo, tá, gente? Eu não tô xingando ninguém, não. É o animal, veado, tá? Enfim. Eu tinha uma história bem trágica, por sinal. Talvez eu tenha assistido muito Bambi. Não sei. Eu nem assisti tanto Bambi assim na minha vida. Mas pelo menos a mãe desse não morre. Enfim. E teria historinhas muito, muito aleatórias, né? Inclusive, quando eu chegar na saga do Reino Dourado, eu vou explicar pra vocês. Porque a gente não tem mais a história de carros. Era pra gente ter uma história com carros. Pois é. Beleza. Eu acho que foi a mais fácil. E se vocês se questionarem, quem foi a mais difícil? Vocês têm dúvidas? Vocês têm dúvidas de quem é mais difícil? Com certeza é Reino Dourado, meu jovem. Reino Dourado, ele assim surpreende na dificuldade. Não é à toa que eu tenho Reino Dourado sendo criado desde 2016. E olha só que interessante, esse ano Reino Dourado faz 10 anos. Eu acho que eu já falei isso alguma vez, né? Em algum vídeo. Mas Reino Dourado faz 10 anos esse ano. Pois é. O tempo passa tão rápido. Mas eu ainda quero fazer alguma coisa em comemoração aos nossos 10 aninhos de Reino Dourado. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas estou pensando. Aceito sugestões. Caso vocês tenham alguma ideia mirabolante aí, né? Custa nada. Enfim, bora pro próximo. Meg, como está sendo esse ano pra você? Teve metas ou objetivos conquistados? Esse ano tem sido muito louco, né? Porque eu tô cheia de metas, tô cheia de ideias, tô cheia de coisa pra fazer, imaginar. E, gente, parece que eu manchei a roupa da menina, meu Deus do céu.
A gente vai dar um jeito, calma, relaxa. É porque tem a camisa dela aqui tá com muitas nuances de cor diferente. E eu vou precisar pensar bem antes de agir. Basicamente isso. Mas enfim. Eu tô com muitas ideias de coisa pra fazer. Tanto aqui pro canal, quanto coisas pessoais também. Como eu disse, eu preciso muito, urgentemente, fazer um portfólio, focar em fazer portfólio. Coisas da loja também, que eu estou cheia de ideias para fazer coisinhas também. Lojas novas também, que eu vou estar abrindo em plataformas diferentes. O livro para colorir, ele tá como meta esse ano também. Na verdade, era uma meta do ano passado, mas não deu muito certo. E trouxe essa meta para esse ano. Quem sabe, será que esse ano sai? Eu espero que sim. Porque a ideia é primeiro fazer esse lançamento, né, da... Como é que fala, gente? Visionary. Ai. Esse lançamento da... Oh, Deus. Eu odeio quando as palavras vão embora. Às vezes você se questiona, nossa, você fala tão bem. Não, eu só corto o vídeo mesmo. Eu só corto o vídeo mesmo. Esse vídeo não vai ter corte. Ou será que eu corto? Não sei. Sei lá, meu irmão veio me dar boa noite aqui. Será que eu corto essa parte? Mas enfim. Enfim, eu sei que depois desse lançamento aí do caderno da menina dos cogumelos, eu quero começar a fazer a parte do livro de colorir. E caso você esteja se perguntando, nossa, mas você vai fazer como? O tema dele não está totalmente fechado, mas eu sei quem eu vou usar. Vai ser as garotas Dits que vão ser usadas. E claro, a Celeste vai estar neste lançamento, porque agora ela faz parte dessa família, literalmente, considerando que ela é irmã da coisinha. Na verdade, gente, pra ser bem sincera, era pra Rony ser a irmã da Sky. Só que aí eu falei, não quero mudar, né, o animal da Rony. Que a Rony, ela é tipo um gatinho. E a oh, gente, surgiu os nomes dos meus personagens. E a Sky, ela é um coelho. Eu falei, não quero trocar pra fazer, né, sentido as coisas. E aí eu acabei deixando a Rony como prima só da Dalila. E aí agora finalmente a Sky tem uma irmã que é um coelhinho, né, enfim. E finalmente, amém. E é isso, estou feliz, happy. Bem, agora se eu tive metas ou objetivos conquistados, deixa eu pensar aqui. Olha, eu não sei. Não, na verdade tive um. Nossa, como que eu posso esquecer isso? É porque na verdade eu ainda tô passando raiva com isso. Mas o curso, eu finalmente terminei o meu curso de design gráfico. Não sei se vocês estavam sabendo, mas eu estava cursando design gráfico e eu terminei. Só falta mesmo eles olharem pra minha cara e falar, tá, é verdade, você terminou, calma aí, deixa eu te dar o seu certificado de conclusão. É porque eles ainda não me deram, né? Estão me enrolando isso, porque eu não tô devendo mais nada. E aí eles ainda estão de sacanagem com a minha cara. Não sei quando é que isso vai acontecer, sair, enfim, tô toda hora mandando mensagem, eles toda hora me dando desculpa. Mas ok, né? Acontece nas melhores famílias. Uma hora sai e tal. Gente, eu falei que eu não ia ficar fazendo render nem nada, né? Mas eu tô aqui, ó, há meia hora mexendo nessa blusa dela. Que, gente, realmente, tecido é uma coisa que, me pega muito. Nossa, eu borrei um monte de coisa aqui, ó, misericórdia. Tecido me pega muito. Eu fico meia hora passando pincel pra lá e pra cá mesmo. Perdão, caso você esteja incomodada com isso, mas a minha vida é desse jeito. É desse jeito que eu trabalho, meu jovem. Enfim, fico pegando umas nuances muito aleatórias. Mas é sobre isso. Minha rotina, né? Você perguntou se eu estava amando minha rotina. Na verdade, ela sempre está em uma constante adaptação, pra ser bem sincera.
Eu queria conseguir ter uma rotina bem mais certeira, mas eu tô vendo que eu acho que eu não vou conseguir, não. Vira e mexe, minha rotina muda, eu tenho que fazer coisas diferentes, pensar em coisas diferentes, e isso me deixa muito doida, pra ser bem sincera. Tenho dormido muito tarde ultimamente, fazendo as coisas que precisam ser feitas, mas quem sabe um dia eu consiga melhorar isso, não fazer tantas coisas assim. Quem sabe um dia. Mas é sobre isso, né? Acho que no começo das coisas, princípio dos negócios, deve ser bem intenso mesmo. E, para ser bem sincera, tem muitos dias que eu me desanimo. Eu tento não parecer desanimado, mas, gente, na verdade tem muitos dias que eu me desanimo, dá vontade de jogar tudo por alto e falar, não quero mais. Acho que acontece nas melhores famílias, né? Quem nunca? Vamos ser realistas? Quem nunca? Né? Enfim, acho que esse é um vídeo bem abrindo o coração pra vocês, mas enfim. Bora pra próxima pergunta. Você pretende lançar ou já pensou em fazer mangá ou algo do tipo da sua história? Se sim, tem ideia de quando? Pois bem, é uma pergunta muito bem interessante. Sim, eu penso sim ainda em fazer minha história em quadrinhos e tudo mais, poder postar pra vocês. Só que ainda é uma realidade um pouco distante, confesso. Ah, Meg, não é só você pegar e desenhar? Não. Porque, gente, vocês não têm noção de quantos desenhos eu faço por dia. Eu desenho muita coisa por dia, eu faço muita coisa por vez. Principalmente agora com loja e as comissões, ainda mais. Quesito agora que vai entrar o portfólio, que eu preciso focar, gente. Na verdade, eu precisava focar o portfólio há tanto tempo atrás, só que eu nunca foquei. E eu tô precisando fazer mais isso por agora. Então, pra ser bem sincera, agora o meu foco tá sendo em primeiro me consolidar no sentido financeiro, pra depois eu conseguir pensar mais em história em quadrinhos, porque eu quero que seja história em quadrinhos, eu não quero que seja livro escrito, né? Pra mim, as minhas histórias, elas pedem, necessitam de uma história em quadrinhos. Elas clamam por isso, entendeu? Então, vai ter que ser história em quadrinhos. E pra ser bem sincera, a história de Endourado, se até quando eu for postar ou algo assim no gênero não melhorar minha situação de vida, vai ter que ser história em quadrinhos. Mas meu sonho de consumo é que ele seja animado. Animação. Não custa nada sonhar, né, gente? Sonhar faz bem. Enfim, mas quem sabe um dia Reino Dourado aí não saia como uma animação e tudo mais. Em algum dia. Gente, olha só. Eu gosto dessa parte quando eu pego e ligo e desligo a camada. Ó. Gente, isso aqui não é meu... Eu não tô soltando nenhum ponto, tá? Na verdade é o meu pé aqui no couro da cadeira que tá escorregando. Mas enfim. Olha. Mais da hora, né? Eu devia fazer isso na saia dela, que a saia dela tá bem simples, né? Mas eu confesso que esse tipo de saia ainda me causa muito... Eu fico muito confusa sobre qual a melhor forma de desenhar elas e tal. Eu prefiro não me arriscar e deixar desse jeito bem simples mesmo. Tá ótimo, tá lindo. Às vezes o simples funciona, né? Depois de desenhar... depois de fazer metade da personagem. Mas enfim. Próxima pergunta. Continuando. Pretende lançar a história para ler digitalmente ou em versão física? Vai vender ou não? Bem, gente, os primeiros capítulos de Biomorfose provavelmente seriam gratuitos e seriam digitais. Não seria livro físico. Seria bem naqueles sites mesmo como fala? Acho que eu fiz muito, calma. Aqueles sites que o povo posta suas histórias e tudo mais. Então, seria bem naqueles lugares assim. Tipo... Esqueci o nome. Eu realmente esqueci o nome. Aquele verdinho lá, gente. Nossa! Webtoon. Isso. Faria Webtoon.
Tanto que foi pra isso que eu criei Biomorfose, justamente pra ser algo mais teste. E eu quero que muita gente, ou pelo menos boa parte de vocês, consiga ler a história justamente pra me dar feedbacks. Pra que nas próximas eu melhore, veja qual a melhor forma e tudo mais. Porque Biomorfose ainda é uma história teste. Ainda é uma história pensada pra ser um teste. Né, pra eu aprender a fazer quadrinhos, pra eu aprender a fazer as coisas direitinho. Na verdade, eu tenho o primeiro capítulo de Biomorfose desenhado. Já tenho ele desenhado. Eu só não tirei do papel, porque ele tá todo num papel sulfite dentro de uma pasta aqui. E o desenho tá antigo. Gente, o desenho tá muito antigo, viu? Deixa eu te contar. E acho que hoje eu já faria o começo um pouco diferente, né? E então acontece, a gente começa a crescer e tomar decisões diferentes, então eu teria de refazer meio que tudo de novo. Mas tudo bem. Um dia eu volto no projeto e começo a refazer pra poder lançar. Porque na época eu fazia tudo em quadrinhos, eu não tinha muito, acho que a noção. Não que hoje eu tenha muita noção, nossa, sou expert nisso, também não sou. Mas pelo menos eu já tenho um tiquinho mais de noção de como eu posso fazer a diagramação direitinho pra não ficar tão estranho. Principalmente considerando a plataforma que eu quero postar. Então fica mais interessante, páginas mais fluidas no sentido vertical, né, e tudo mais. Enfim, tem um monte de coisinha pra ficar pensando sobre isso. E em algum dia eu penso com carinho. Bora pra próxima pergunta. Ah, gente, não tem próxima pergunta. Na verdade, essa foi a última. Olha só que interessante. Na verdade, essa foi a última pergunta. Na verdade, tinha uma pessoa que tinha me mandado em vez de colocar na caixinha, mandou pela mensagem. Deixa eu até achar aqui, calma aí. Qual se eu mais gosto de desenhar? Pois bem. Aí temos um ponto interessante. Eu gosto de desenhar muitos personagens meus. Até engraçado, né? Porque eu disse que faz tempo que eu não desenho meus filhos. Mas eu tenho muitos personagens que eu gosto de desenhar. Um deles é a Maggie, porque ela é uma personagem até que simples, a gente pode dizer. Ela não tem muitos detalhes e tal. Eu gosto muito de desenhar a Maia pelo quesito das suas expressões. Eu acho muito interessante. Eu amo desenhar a Luz também, pelas expressões e pelo design dela. Eu sou apaixonada pelo design da Luz. Eu gosto bastante de como ela é e tal, as cores principalmente. Nossa, toda vez que eu vou fazer teste de lápis de cor, de coisa, eu quero testar justamente com a Luz. Porque ela é bem colorida, como vocês podem ver, né? Deixa eu pensar. Tem uma personagem que eu desenho muito também. É a Alice de... Calma aí, gente. Deixa eu só ajustar essa cor aqui. Ela ainda tá me incomodando. Tá muito clara. Pronto. Clarei ela aqui. Enfim, a Alice, ela é bem desenhável pra mim. Gosto bastante. E eu acho que esses são os personagens que eu acabo desenhando mais. Que toda vez que eu penso em desenhar, eu acabo pegando um deles. Acho que normalmente é isso. Gente, esse vídeo vai sair com 1 hora. E eu não vou editar esse vídeo. Eu espero que eu não tenha dito nenhuma besteira, mas enfim. Mas eu acho que não. Pensando agora, pode ser que eu tenha ficado quieta em algum momento pensando, tá, gente? Se eu fiquei quieta em algum momento pensando, I'm so sorry, tá? Esse vídeo tá bem no tranquilo, bem assim. E quando eu penso em fazer live, eu penso em fazer live desenhando os personagens de vocês. Seria interessante desenhar com vocês, desenhando os personagens de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu testo lives? Eu estou tentada, eu juro. Não só os personagens de vocês, mas como eu posso estar fazendo projetos como esse aqui. Já que eu quero fazer mais coisas do meu portfólio e tudo mais, seria interessante fazer ao vivo com vocês. Vocês verem como é o processo. Caso vocês queiram também tirar dúvidas ou algo do gênero, fazer pergunta. Eu consigo responder com mais facilidade e tal. Se em algum momento aqui eu me perdi no personagem, desculpa, tá? Perdão. Não era a minha intenção. Será que eu coloco essa mechinha?
Aquela, né? Era pra ser um desenho simples, só era mesmo. Agora, o problema de eu ter feito tudo isso nesse desenho é que agora eu vou ser obrigada a fazer isso nos outros, tá? Eu me coloquei em maus lençóis sem querer. Eu vou colocar ainda a mecha dela, porque eu não sei como que vai ser o fundo ainda. Eu acho que ainda vai ser naquela pegada que eu sempre coloco na maioria dos meus fundos. Parecendo um scrapbook, assim, sabe? Cheio de colagem e tal. Eu gosto, gente. Eu gosto muito dessa vibezinha de colagem. Vocês sabem como eu gosto de fazer colagem. É interessante, né? Aqui a gente já vê um bagulho louco das cores. Olha só. Aqui em cima, esse tom, vocês olham, até parece um certo tom meio de verde. Eu passo aqui embaixo. Passei aqui, ficou me lembrando um cinza. Eu acho que não era esse tom, calma. Era o outro. Uau. Esse aqui, ó. Um cinza azulado, ó. Muito louco. Eu acho incrível isso. Ah, não faz braço que não é pra fazer, por favor. Às vezes o touch do meu tablet ele é meio bugado, mano. Ele dá umas nuances bem loucas. Inclusive, gente, eu tenho um péssimo costume de pesar a mão. Você não precisa pesar a mão no digital. Mas eu peso por mau costume do tradicional. Na verdade, eu sempre tive a mão bem pesada. Isso é muito louco. Eu devia ter a mão leve. Mas tem? Não tenho. Claro, gente, acho que ainda não tá tão cheio de detalhes esse desenho, porque eu acho que eu teria feito mais detalhes. Eu vou ser sincera com vocês. Eu teria feito muito mais detalhes se fosse pra ser uma obra-prima agora. Inclusive, eu quero refazer um desenho antigo pra essa postagem. E aí vai sair um vídeo refazendo desenho antigo. Que é aquele deles, dos 4, na mesma direção. Aqui vocês podem ver que tá bem reta essa parte aqui dela, né? É porque eu quero colocar uma caixa aqui que vai vir as informações dela. E eu quero colocar como se ela estivesse sendo exprimida por essa caixa. Por isso que ela tá assim, tá, gente? Caso você esteja questionando, nossa, por que parece que a Meg fez um negócio tão reto aqui? Por causa disso. Tem que pensar à frente, entendeu? Enfim, eu acho que é isso. Terminei a luz, gente. O vídeo ficou com 1 hora. E aí, gostaram? Isso que eu nem terminei as outras, tá? Ainda falta essa aqui. Esta, que eu ainda preciso mexer em algumas coisas. Ela tá me incomodando, alguns traços. Ele também. Mas enfim, eu que me virei depois. E este aqui, que ainda falta. Então, por enquanto, a gente só tem a Dona Luz. Que tá linda, perfeita e maravilhosa. E é isso, gente. É isso nada. Calma aí. Que falta de vergonha na cara é essa? De não colocar... Não, muito claro. Mas eu espero da cor ainda. Uns tonzinhos brilhosos nesses olhos, pelo amor de tudo. Não pode. Gente, eu ainda quero aprender a fazer mais olhos. Eu ainda tô devendo pra vocês aquele vídeo testando tutorial do Pinterest, né? Pois é. Enfim, é isso, gente. Obrigada pra quem teve paciência pra assistir até aqui. Eu espero que você tenha desenhado junto comigo. E até o próximo vídeo. Tchau!